Oi, tudo bem, galera? Aqui é o nosso canal PY Ajude-me e hoje vou mostrar como combinar conhecimento básico de Python para criar Ignore Exceptions Decorator. Eu acabei de subir isso no PyPI e vamos testar. Eu basicamente combino o que eu ensino na aula de Decorators com o qual eu ensino na aula de try except. Olha, a ideia é a seguinte, vamos instalar, nem instalei ainda. Então, bem simples, pip install, como sempre. Já um motivo para amar o Python. Perfeito, já deu certo. Então, se você usa eu acho que até agora, 370 módulos que eu escrevi até agora, eu geralmente tento explicar isso aqui tudo bonitinhamente para todo mundo poder entender. So, vamos importar o negócio aqui. Depois eu vou te explicar como eu escrevi esse negócio, como eu combinei o conhecimento dessas aulas. So, primeiro vamos pegar aqui uma função bem simples aqui, esse aqui, sem o decorator, ok? So, olha aqui, quando você roda esse negócio, porque isso acontece frequentemente, né? So, a gente coloca test while loop. So, quando você roda alguma coisa, e vamos supor, você agora está colecionando dados, né? Por exemplo, de um processo. Que eu faço recentemente, eu faço um monte de debugging, e entender como processos funcionam no meu computador. E quando eu instalo, por exemplo, aqui um aplicativo, eu quero saber tudo que faça negócio durante a instalação. Aí agora chega o momento que eu quero interromper isso. O aplicativo foi instalado, quero interromper isso. Agora, se fizer isso com Controle C, aí me dá um KeyboardInterrupt, o negócio buga de vez. Né? Acabou. Aí é feito assim, né? Controle C para cancelar o negócio. Agora, para isso serve esse decorator. Você vai colocar lá em cima. So, eu faço a mesma coisa agora. Código. Mesma coisa, mesma função, mesma coisa. Só que quando você aperta agora Ctrl C, aí ele não buga. Aí você pode continuar trabalhando, ou seu aplicativo pode continuar rodando. E basicamente esse decorator faz com que você. Você está vendo aqui. Que não vai bugar seu aplicativo. Próximo. Vamos começar, vamos fazer isso aqui primeiro. So, primeiro aqui, que é o negócio da fazendo esse código. A gente já vai, vamos chamar essa lista de negócio direto aqui. Ele vai rodar. Vamos lá, results. Print results. Aqui. So, ele vai rodar agora e vai fazer aqui um choice. Ele vai dividir 10 por um desses negócios. É bem provável que a gente vai ter uma exception mais cedo ou mais tarde. Vamos aqui, print results aqui também. Certo? Então ele vai rodando, rodando, rodando. A gente vai pegar o exception e você vai ver o aplicativo simplesmente vai quebrar. É só um exemplo. Boom. Division by zero. Né? Já foi segundo aqui. Né? Bugou o aplicativo. So, agora vamos colocar o exception. E agora eu fiz uma coisa bem legal. Você pode aqui colocar um padrão, quer dizer, quando ele tem um erro, a função vai voltar o que você quiser aqui. Você pode colocar uma lista, pode escrever o que, sei lá, qualquer coisa que você quiser. Em caso de exception, ele vai retornar esse negócio. Então a gente vai colocar uma lista vazia. Agora você pode decidir, você quer imprimir os exceptions na tela, ok? Eu coloquei inclusive como traceback. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então aqui você pode colocar active, true ou false. E a coisa legal é que também tem log file, ok? A gente vai chamar isso, sei lá, log, ok? E bora! Não, primeiro bora sem nada. A gente vai fazer só desse jeito. Então, bugou. Vamos chamar a função duas vezes. Duas vezes, porque você vai ver, a segunda vez não vai simplesmente não vai executar mais. Né? Bugou, acabou a história, pronto. So, agora a gente vai colocar aqui esse negócio. Bora. So, e como você está vendo aqui, ele executou o código tudo. Ele imprime aqui para o standard error esses tracebacks aí.
Mas esses tracebacks não vão quebrar o código. Então você vai ter a sua exception, vai aparecer uma exception, você sabe, tem erro aqui, né? Mas o seu código vai continuar rodando, essa é a ideia. E aqui, esse aqui é o log file, ok? Assim, tem aqui o horário, por exemplo, você deixa o código rodar a noite inteira, aí de manhã você vê se uma coisa deu errado, aí você vê basicamente tudo que você vê quando basicamente tem exception, né? Division by zero, tem horário, linha e tudo. É simplesmente um traceback, né? Perfeito. Na aula de exceptions, eu explico aqui essas divisões de exception, essas classes aí. Que a gente acabou de fazer e a gente fez isso aqui. Ele basicamente só essa classe, ok? Para a gente ainda poder usar um KeyboardInterrupt. Se você quiser qualquer exception, mas eu excluí isso aqui, o generator exit. Esse você nunca quer basicamente ignorar essa exception aqui. Esse é muito importante para o yield. O yield também sai por uma exception quando acaba os valores, entendeu? Então, eu basicamente, o system exit keyboard interrupt exception, você coloca simplesmente ignore all exceptions. Espera aí. Isso aqui. Isso aqui faz agora a mesma coisa. Ok? É só que até pega o keyboard interrupt. Você não pode interromper essa coisa com Controle C. Mas o negócio aqui é basicamente a mesma coisa. Perfeito. É só uma coisa que eu não incluí, que eu vou fazer ainda. Acabei de ver isso. Eu vou colocar aqui o traceback. Perfeito. E agora você pode combinar, porque a maioria das vezes, eu pessoalmente, eu quero, quando eu faço a automação, eu quero ignore exceptions, mas eu também quero o keyboard interrupt, né? Vamos colocar agora um sleep aqui no meio. Sleep. Vamos colocar 10, né? Para não pegar agora uma exception. Perfeito. Agora eu vou rodar esse negócio. Certo? E agora ele está dormindo. Eu combinei, eu posso agora com Controle C, eu saio de lá e pronto. Então, como você está vendo aqui, eu saí com Controle C de boa e aqui está continuando rodando, ok? Está tranquilo. Perfeito! Então, agora vamos dar uma olhada como eu escrevi esse código para você ver, conhecer. Agora tem aqui o erro, aqui o traceback, entendeu? Eu uso aqui como exemplo, porque todas as funções basicamente funcionam do mesmo jeito, mas eu vou usar aqui como exemplo esse aqui, esse ignore exception, ok? Porque é mais curto aqui, mais claro, vai explicar todas as funcionalidades. Então, como já te falei, assista a aula para entender como os decorators funcionam. Eu uso o decorator basicão, que eu sempre uso. A única coisa que eu adicionei são essas linhas aqui, ok? Só esse aqui não. Esse aqui que eu falei na outra aula, esse aqui, né? É o esqueleto de qualquer decorator você faz. De qualquer decorator. Você usa esse aqui como esqueleto. E olha aqui que eu adicionei quase nada. Eu consegui montar um bagulho poderoso que eu realmente vou usar muito futuramente. Eu fiz um negócio em 1 hora, menos de 1 hora. Eu consegui montar esse negócio. Eu uso esqueleto, que eu expliquei na aula de decorator, que você está vendo aqui. Ok? Você basicamente não usa nada aqui. E eu adicionei aqui umas variáveis aqui para passar. E agora bem simples. Agora coloca try except. Né? Que eu expliquei na outra aula, try except. Então, a gente vai tentar executar a função. Ok? Se dá certo, esse print exception, a gente vai imprimir a exception e a gente também vai imprimir o traceback, ok? O traceback é esse bagulho vermelho que você viu. Depois, se agora tiver o log file, se não tiver none, se tiver alguma coisa, ou se não tiver um empty string, esse também é considerado que não tem nada aqui nesse caso, ok? Então, mas quando tem alguma coisa, certo? Agora eu adicionei esse negócio write to log file. Esses negócios você sempre indica como esse underline para o usuário que usa seu módulo. Olha, por favor, não usa aqui sozinho. Deixa em paz. Não mexe com isso, tá bom? Deixa assim, tá bom? Na verdade, até poderia mexer com isso, mas aqui, olha. Eu faço aqui um log file. Eu falo aqui, se o log file não existia, ok?
Então faz aqui um touch. É um módulo pequeno que eu escrevi, um módulo mais baixado que eu escrevi, que basicamente cria um arquivo em um caminho. Arquivo vazio, aí você vai evitar erros. Quando você quer acessar, por exemplo, com with open, e o caminho não existe ainda, quer dizer, faltam ainda pastas, você vai evitar elas, porque agora vai existir de qualquer maneira. E agora a gente vai abrir o arquivo, a gente vai com como append, porque a gente não quer substituir que tenha lá dentro. A gente quer adicionar, então a gente faz isso como A. Encoding, super importante, eu sempre adiciono isso, sempre. A maioria dos tutorials eles não adicionam, eu me ferrei muito no começo. No primeiro dia de Python eu quase já desisti, porque eu não consegui abrir arquivos que queria abrir por causa disso. Então, aqui o with, eu também explico numa aula, tem uma aula, eu vou também deixar lá um link como funciona essa parada, que você pode criar seu próprio with. E você faz um write. F-write, parece estranho, mas não é. Então eu coloco duas novas linhas. Depois eu coloco aqui um timestamp. Esse aqui é uma pequena função que você consegue fazer o tempo atual. Você obter o tempo atual que tem agora. Depois nova linha de novo. E depois eu vou colocar isso só para ter... na verdade nem precisa, isso é desnecessário, vendo agora, porque a gente já tem um F-string aqui. Então aqui, essas são as informações que foram passadas. E acho que também eu vou tirar isso agora, porque eu vou fazer um pequeno update agora para imprimir o traceback com outro negócio também. E aqui só uma nova linha aqui só para terminar aqui, sabe? Para fazer o que aqui, fim da mensagem. E aí, isso é basicamente isso. Aí depois eu fiz um upload no pip, você pode instalar. E depois você pode também dar uma linha no código, simplesmente um pip install, né? Espero que você tenha gostado. E o que queria dizer com essa aula? É muito importante ter uma base forte das coisas mais básicas em Python, porque sabendo essas coisas básicas, você rapidamente consegue montar uma coisa bem útil em pouquíssimo tempo, realmente pouquíssimo tempo. Sabe, eu coloco tudo no pip, é tudo basicamente que eu faço, eu coloco no pip, para eu ter o meu próprio, vamos dizer, entre aspas, database. Então, quando eu uso uma coisa, basicamente eu construo em cima do outro, né? Você pode ver isso. Eu clico aqui em Home, Requirements, esse touch, então foi uma coisa que também escrevi, entendeu? Então eu não preciso reescrever, estou reusando o meu código e meia hora eu faço uma coisa nova e provavelmente vai beneficiar muita gente ainda. Como já falei, eu publico quase tudo de licença MIT, né? Quer dizer, você pode usar sem pedir permissão para mim, até em projetos comerciais. Você pode modificar o código como você quiser, usar nos seus próprios projetos. Enfim, ok? Espero que tenha ajudado e a gente vai se ver na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!